Olá, boa noite. Praia cheia e pandemia combinam? A cena se repete e o resultado vem nos dados. Dezembro teve o dobro de mortes registradas do que em outubro. O estado alerta: é preciso obedecer às restrições para se evitar o contágio. Segunda-feira à tarde, olha só como estava a Praia da Costa em Vila Velha, bem movimentada. Em Guarapari, na Praia do Morro, muitos banhistas curtiram o mar neste domingo. E enquanto muitos aglomeram, a Secretaria de Saúde do Estado divulga que o número de mortes pela Covid dobrou em dezembro. Até este domingo, foram registradas 662 mortes. Em outubro, foram 310 mortes pelo coronavírus. Ainda nos incomoda e ainda perturba a nossa percepção do enfrentamento da pandemia, a quantidade de óbitos que vemos tendo durante esse último período da doença. A fase de aceleração, que iniciou no final do mês de outubro e que se acompanha até o presente momento, ela trouxe muitos óbitos, em especial em municípios que ainda não haviam tido um comportamento de óbito, nos óbitos significativo. 8 municípios estão em alto risco. São eles Guarapari, Linhares, São Mateus, Água Doce do Norte, Alfredo Chaves, Governador Lindenberg, Irupi e Mantenópolis. Aqui no Espírito Santo, 8 cidades estão em alto risco, 51 em risco moderado e 19 em risco baixo. As cidades que estão em risco alto estão proibidas de realizar festas, confraternizações e os bares devem permanecer fechados. Restaurantes devem ficar abertos só até às 8 horas da noite. Já em cidades com risco moderado, como aqui em Vila Velha, na Praia da Costa mesmo, as praias não poderão ter fogos de artifício. Uma medida para evitar aglomeração na virada do ano. E o verão e as festas podem representar um grau de interação social das pessoas, de imigração populacional e de aumento da circulação da doença. Consequentemente, o aumento da quantidade de pessoas que evoluem a uma terapia intensiva e, inclusive, a óbito. Para essa especialista, é importante passar o ano novo com as pessoas que fazem parte do nosso convívio diário. Quando você está no seu grupo familiar, você pode ficar ali juntinho, mas de outras pessoas, o ideal é que você fique a uma distância de pelo menos 1,5 metro. A especialista também compartilhou uma boa notícia na área da saúde. Um medicamento divulgado pela marca AstraZeneca, que pode impedir os sintomas da Covid por até 1 ano. Isso se tomado até 8 dias do início da doença. Os testes começaram na Inglaterra e o remédio deve chegar ao Brasil até abril de 2021. Esse medicamento já são os anticorpos. Então, ele vai ser muito útil, por exemplo, se a gente tiver algum surto em asilos, onde você tem que ter uma ação mais rápida, e esse vai ser um medicamento importante para isso. O medicamento é para interromper essa progressão da doença para casos graves e fatais, né? Aqueles casos que precisam de internação. Olha, o secretário de Saúde do Estado ainda fez um alerta para os prefeitos que vão assumir os municípios na virada do ano. É preciso que os municípios, que os prefeitos que estão saindo, que os prefeitos que já vão entrar em janeiro, tenham medidas qualificadas adicionais prontas para serem tomadas caso a situação do contexto pandêmico no seu município piore muito. Então, exortamos e pedimos aos prefeitos que estão encerrando seu mandato, que vão iniciar seu mandato, que definam estratégias adequadas para que, na realidade do seu município, eles consigam adotar medidas complementares capazes de proteger e salvar vidas. E também é necessário que as pessoas respeitem, né, essas medidas de proteção. Em 24 horas, gente, 55 pessoas não sobreviveram à doença. É o segundo maior número de mortes em 24 horas durante a pandemia. 3.517 novos casos foram registrados somente de ontem para hoje. Até agora, quase 5.000 pessoas já perderam a vida por causa da doença. 242.553 foram infectadas e 222.312 se recuperaram do coronavírus. A gente muda de assunto agora para falar de um crime bárbaro que está sendo investigado pela polícia. O corpo de uma mulher foi encontrado com um facão dentro da boca. Quem tem mais informações sobre este caso é o repórter Yuri Demuner. Boa noite, Yuri.
Olá, Isabela, boa noite para você, boa noite para quem está em casa. É isso mesmo, por volta de 1h da tarde, uma pessoa ligou para a Polícia Militar dizendo que tinha visto o corpo de uma mulher num terreno baldio no bairro Carapina, na Serra. Os militares foram até o local e constataram que realmente a mulher estava morta. O que chamou a atenção foi a forma que ela foi encontrada. De acordo com a polícia, um facão estava cravado na boca e os olhos da vítima foram arrancados. As imagens são tão fortes que a gente decidiu não mostrar como ficou o corpo desta mulher. A Polícia Civil está investigando o caso, mas ainda não tem a identificação, não tem a autoria e nem a motivação deste crime. E esse não foi o único crime contra a mulher registrado nesta segunda-feira. Outro caso gravíssimo também que aconteceu na Serra foi um pouco mais cedo, era início da manhã. Uma mulher teve o braço decepado pelo marido na zona rural de Serra Sede. A polícia informou que o marido estava saindo para trabalhar quando ele e a esposa começaram a discutir. Num certo momento, ele pegou uma foice, partiu para cima dela e começou a dar vários golpes com essa foice no lado esquerdo do corpo. Os cortes atingiram a orelha esquerda, o ombro, o braço e também o punho dessa vítima. A brutalidade desse homem foi tão grande que o braço dela acabou sendo decepado durante essa briga. O filho da vítima viu tudo acontecendo, pegou uma faca e partiu para cima do agressor da mãe e também desferiu várias facadas contra ele. Quando a polícia chegou ao local onde essa família vive, o homem estava amarrado, a mulher já tinha sido socorrida para a UPA de Serra Sede e depois precisou ser transferida para o Hospital de Urgência e Emergência aqui de Vitória. O marido e agressor dela também precisou ir para o hospital. A Polícia Civil trabalha com a suspeita de tentativa de feminicídio. Mais uma registrada aqui no Espírito Santo. Isabela. Obrigada, Yuri. É verdade, a polícia tem que descobrir quem cometeu esses crimes bárbaros, né? No caso, o marido, que foi amarrado e preso, e no caso da mulher em Carapina, inclusive, ela estava seminua, né, também, Yuri. Outra informação, assim, gravíssima. A gente vai continuar acompanhando essa história. Muito obrigada. Olha, um advogado foi preso acusado de coagir uma testemunha de um duplo assassinato na Serra. O advogado foi identificado pela polícia como Igor Vicentini Giacomin, de 31 anos. Segundo o delegado, ele teria torturado psicologicamente uma testemunha que estava grávida dias após o crime. Ele marca um encontro com uma das testemunhas do inquérito em um shopping no município da Serra. Após esse encontro, ele coloca essa testemunha dentro do seu veículo e no caminho até a delegacia, ele orienta a testemunha a mentir em seu depoimento. Caso contrário, ele teria acesso ao depoimento dela e ao que foi dito e revelaria tudo aos investigados, o que acabaria colocando em risco a vida dessa testemunha. Mesmo vendo que a testemunha estava em situação de pânico e chorando na sua frente dentro do veículo, ele continua praticando violência psicológica contra ela, chegando ao ponto de dizer que, caso ela comparecesse na delegacia desacompanhada do advogado, os policiais da DHPP Serra retirariam a guarda do seu filho de 3 anos. Esses fatos ocasionaram um aborto espontâneo nessa testemunha e ela acabou perdendo o filho que esperava de 1 mês de idade. A polícia afirma que o advogado criminalista atuava na defesa dos suspeitos de um duplo assassinato que ocorreu em outubro deste ano em Porto Canoa, na Serra. As vítimas, Laison da Silva e Diego Alexandre da Mota, ambos de 21 anos, foram assassinados a tiros dentro de um carro. No dia do crime, um dos suspeitos, Marlon Fabem da Silva, de 22 anos, também acabou baleado. O advogado atuou para que o suspeito não fosse levado ao hospital e acabasse preso. Horas após o crime, referido advogado, acompanhado de uma enfermeira, se dirigiram a um local de intenso tráfico de drogas no bairro Vila Nova de Colares. O advogado, mesmo após ouvir da enfermeira que o Marlon precisava ser socorrido ao hospital, ele orientou a todos que fugissem e não socorressem o Marlon ao hospital. Caso contrário, todos seriam presos. As investigações apontam que o advogado não participou diretamente do assassinato. Mesmo assim, ele acabou preso por determinação da Justiça. Nós não estamos aqui criminalizando a advocacia criminal, muito pelo contrário. O que nós queremos é justamente tirar do seio desses belos profissionais aqueles que não têm condições
de exercer essa tão brilhante profissão no qual eu fiz parte. Marlon também foi parar na cadeia, além de outros 2 suspeitos de participar do assassinato. Wesley da Conceição dos Santos, de 23 anos, e Júlio César Santos da Silva, de 18 anos. Os 3 são apontados pela polícia como executores do crime. A motivação do assassinato foi uma disputa por pontos de venda de drogas no bairro Eldorado. Houve um racha no tráfico de drogas no bairro Eldorado entre 2 traficantes que ali atuavam. Por ocasião desse racha, 4 homicídios ocorreram, 2 de um lado e 2 de outro. As investigações apontam ainda que o mandante do crime seria Robson Rodrigues, de 37 anos. Ele é apontado como chefe do tráfico de drogas no bairro Eldorado e está foragido. A polícia também tenta encontrar Thales Rony Ramos, de 31 anos, que seria o 4º executor do assassinato. Fiação desgastada foi o que provocou um incêndio que resultou na morte de uma criança de 4 anos na Praia do Canto, em Vitória. O incêndio aconteceu em outubro deste ano, no apartamento de um prédio na Avenida Rio Branco. O laudo dos bombeiros identificou um desgaste na fiação do circuito elétrico do quarto, onde o fogo teria começado. O documento aponta ainda que o eixo do ventilador travou, mas o motor não parou. Isso provocou um calor e depois um incêndio. Existe ainda a possibilidade de que o fogo tenha começado no ar-condicionado. O menino de 4 anos ficou dentro do quarto e inalou muita fumaça. Os familiares não conseguiram socorrê-lo, já que o apartamento foi tomado pelo fogo. Olha, a gente faz uma pausa bem rapidinha e o TN2 volta já já. Foi enterrado hoje cedo o ciclista que morreu após ser atropelado por um ônibus nas 5 Pontes. Foi nessa ponte que Pedro Paulo Alves, de 55 anos, morreu após ser atropelado por um ônibus neste domingo. Ele estava de bicicleta. Hoje à tarde estivemos no local. Não flagramos nenhum ciclista na pista central, na pista de rolamento. Todos que vimos usaram a pista de acesso, mas ninguém quis conversar com a nossa equipe. Segundo informações da empresa de ônibus, o ciclista ele trafegava na pista junto com os carros. E por conta disso acabou se desequilibrando e foi atropelado. Já os amigos, quem conhece o PP, afirma que ele não estava utilizando a passarela como ciclovia por conta da violência que existe aqui nesse local. Sozinho, se você não fizer o que o PP fez passando por ali, você com certeza vai ser assaltado. Então a gente tem segurança zero nesse ponto. O amigo que é ciclista há 9 anos também afirma que pedalar na região é bem complicado. No dia do acidente, a nossa equipe flagrou um ciclista na pista de rolamento. Inúmeras vezes já fui fechado. Por inúmeras vezes já jogaram o carro em cima da gente. O corpo de PP, como era conhecido, foi enterrado na manhã de hoje no cemitério de Ponta da Fruta, em Vila Velha. Outros ciclistas estiveram no local. Pedro Paulo Alves era considerado um ciclista experiente e já pedalava há mais de 30 anos. O amigo e também ciclista, que faz parte de um grupo com mais de 5 mil inscritos aqui no estado, pede que as providências sejam tomadas em relação a este acidente. Vai ser mais um? A gente vai esperar mais quantos PPs? A gente está clamando realmente por segurança, por justiça. Olha, sobre a insegurança, a Polícia Militar ressaltou que está presente ali na região. Este ano, 22 mulheres foram vítimas de feminicídio aqui no estado, número que preocupa e faz com que autoridades alertem as mulheres. Olho roxo, boca machucada, fraturas, violência física, violência psicológica também. A violência doméstica é o sinal de que algo está muito errado. Nesse final de semana, 6 mulheres foram agredidas em menos de 24 horas na Grande Vitória. Na semana passada, você viu aqui no TN pelo menos 3 casos de violência doméstica. Nessa altura do campeonato, eu já tinha gritado socorro inúmeras vezes e os vizinhos vieram e me ajudaram. A violência doméstica é um pulo para algo pior, para o feminicídio. A gente orienta que no primeiro gesto de agressão, e ela não precisa ser uma agressão física, ela pode ser verbal, ela pode ser sutil, controle, começa a controlar a sua roupa, começa a controlar com quem você vai sair, começa a demonstrar aquela possessividade exagerada em cima daquela mulher, que demonstra que ela é apenas um objeto para ele. Então, já precisa ter cuidado com esse tipo de atitude no companheiro. Por isso, a própria delegada alerta que ao primeiro sinal, a mulher deve denunciar. Elas não devem se calar. Os dados mais atualizados que nós temos sobre o feminicídio aqui no Espírito Santo é da Polícia Civil e compreende até o mês de novembro desse ano de 2020.
22 feminicídios foram registrados e solucionados. Quando a gente olha só a região metropolitana, foram 8 casos. E esse número, é claro, é um número alto, só que ainda é menor se comparado com o mesmo período do ano passado. Um caso que intriga até hoje a polícia e também os familiares da vítima é a morte de Vivian Lima de Almeida, de 29 anos. O corpo foi encontrado no final de julho em Araçás, Vila Velha, dentro de casa, enrolado num tapete. O principal suspeito é o ex-marido, Tiago Cruz, que para a família foi uma surpresa. Eu vim aqui falar, alertar vocês, mulheres, que tem maridos, que tem namorados, qualquer ameaça, gente, sai fora, para vocês não se tornar vítima deles, para vocês para seus famílias não sentir o que eu, minha mãe e meu sobrinho sentimos hoje. Casos que acontecem no Espírito Santo e em outras partes do país, como o caso da juíza Viviane Vieira do Amaral. Ela foi morta pelo ex-marido a facadas na frente das filhas no Rio de Janeiro. Diante do caso, o presidente do STF, o ministro Luiz Fux, lamentou e afirmou que tanto o STF quanto o Conselho Nacional de Justiça se comprometem com o desenvolvimento de ações que identifique a melhor forma de prevenir e de erradicar a violência contra a mulher. Algo urgente que precisa ser feito por Viviane, por Vivian, por Mirelle e por todas as mulheres que sofrem caladas a violência. A gente vai para um rápido intervalo, não saia daí. O Disque Denúncia completa 19 anos e as denúncias anônimas têm sido cada vez mais importantes para ajudar a polícia a desvendar os crimes. Diariamente, o número 181 recebe denúncias de várias cidades do Espírito Santo. São 49 atendentes que registram as informações e repassam aos órgãos competentes. Em 2020, o Disque Denúncia completa 19 anos. Neste período, foram registradas 60 mil denúncias. Atualmente, são 5 mil ligações atendidas durante um mês. Disque Denúncia, Murilo, boa tarde. As denúncias anônimas ajudam a polícia a elucidar vários crimes. Um exemplo foi a chacina ocorrida no dia 28 de setembro na Ilha Doutor Américo, que fica na região de Santo Antônio, em Vitória. Após denúncias, 3 suspeitos foram presos. A gente tem aí muitas ações policiais, né? Mandados de prisão cumpridos, muito por conta aí de participação popular. E para informar a população, todas as sacolas plásticas dos supermercados tem que ter o número aqui, ó, 181 Disque Denúncia, anonimato garantido. E segundo a Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo, 30% das denúncias são referentes a homicídios e tráfico de drogas. O restante tem a ver com o meio ambiente, maus tratos a animais e até preços abusivos. Neste caso, dos valores, por exemplo, a denúncia é encaminhada ao PROCON. Quem não quiser denunciar pelo telefone pode acessar o site disquedenuncia181.s.gov.br. No site é possível escolher o tipo de denúncia e anexar fotos e vídeos. O Disque Denúncia ele funciona 24 horas, porque a gente percebe que muitas denúncias com detalhes ali de informações, né? Talvez a pessoa tenha mais tempo, ela acontece muito à noite, de madrugada. Mas cuidado para não confundir o 190 com o 181. O 181, ele existe para justamente, uma vez que o crime não pôde ser evitado, a gente tenha condições aí para se chegar a elucidar os crimes que já ocorreram, né? Então é isso, uma boa noite para você e até amanhã.